Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar como funcionam as leis de Newton na vida real, então rola a vinheta. No vídeo passado a gente já falou das 3 leis de Newton e contou um pouco da história desse cara embaçado, então se você não viu, volta lá pro vídeo que a gente vai usar os conhecimentos deles aqui. Depois de conhecer as 3 leis de Newton, a gente vai agora entender quais são as 5 forças que você precisa manjar para aprender a dinâmica. São elas força-peso, normal, tração, elástica e por fim, atrito. Começando pela força-peso, é a força que faz com que todos os corpos são jogados para o centro da Terra. E olha que loucura, é uma força que age na distância. Se eu estiver no ar, existe uma força aparentemente invisível que empurra todos nós para o centro da Terra. Inclusive corpos que estão fora da Terra sentem essa força invisível que os puxa, como por exemplo a Lua e os satélites. Essa, meu amigo, é a força-peso. E assim como a segunda lei de Newton diz, força-peso é igual a massa vezes aceleração também. No caso, nós representamos essa força como P, massa é a massa mesmo, e a aceleração é a aceleração da gravidade, que na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos à normal, que é a força que a superfície faz no corpo e é sempre perpendicular à superfície, ou seja, faz 90 graus com ela. Inclusive, o vetor normal em geometria significa vetor perpendicular. Daí o nome. A balança, por exemplo, para medir a massa de um corpo, tem como referência a força normal. Prova disso é que se eu entrar em um elevador e ele subir com aceleração maior que zero, embora o meu peso seja o mesmo, a força que o chão faz no meu pé é maior, ou seja, a normal aumenta. E portanto, como a balança não sabe que eu estou dentro de um elevador, minha massa fica maior do que deveria estar. A terceira força é a tração, que é a força de contato entre um fio e um corpo. Ah, Felipe, se eu não tiver o fio, pode ter uma força de tração? Não, sem fio, sem tração. Por exemplo, o Homem-Aranha, na sua pose clássica de cabeça para baixo, precisa de uma tensão do seu fio para se segurar. Imagina que o Homem-Aranha tenha seus 75 quilos. Portanto, seu peso é no valor de 750 newtons, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a tração que o fio precisa aguentar para que ele fique intacto ou desça a velocidade constante precisa ser de no mínimo 750 newtons. Além disso, o lugar que o fio esteja preso, como por exemplo a parede, também tem tração de 750 newtons, e a parede também precisa ser capaz de resistir a essa força. Ou seja, além da força do fio, o Homem-Aranha precisa ficar esperto onde ele joga suas teias. Vamos para a quarta força, que é a força elástica, que diz respeito à força na qual um elástico, uma mola, tende a retornar à sua forma original. No slackline, por exemplo, é a força elástica que faz com que as pessoas sejam lançadas para cima. A força elástica é dada por K vezes X. O K é a constante da mola e diz respeito ao quanto de força em Newton eu preciso fazer para deformar 1 metro de mola, por isso que a unidade da constante é Newton por metro. E já o X é o valor da deformação da mola. Veja que não é o tamanho da mola, mas o quanto ela deforma, ou seja, o quanto ela está esticada ou encolhida com relação ao seu tamanho original. Para entender isso, vamos fazer um exercício de bungee jump. Então imagina eu, doidão, que pulo de bungee jump. Vamos supor que a minha massa é de 90 kg e o elástico que eu vou usar tem 5 metros de altura com constante elástica de 100 Newton por metro. A pergunta é: quantos metros de altura precisa ter no mínimo o lugar que eu irei pular para que eu não bata a cabeça no chão? Bom, vamos imaginar que eu não pule, mas que eu simplesmente me pendure nesse fio. Ele irá ter seu tamanho total, 5 metros, mais a deformação que eu irei fazer no elástico, que vamos chamar de X. Para calcular a deformação, eu preciso perceber que nesse ponto, as forças que existem são o meu peso, para baixo, e a força elástica, que está puxando o elástico para cima para ele voltar à sua forma original de 5 metros. E como estou parado, a força resultante do sistema é nula, ou seja, força elástica é igual a força-peso. Meu peso é igual a 90 kg vezes a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E força elástica é igual a constante deste elástico em específico, que é igual a 100, vezes x, que é o valor da deformação. Fazendo as contas, chegaremos que a deformação que irei causar no elástico será de 9 metros. Ou seja, eu preciso saltar de um lugar de pelo menos 14 metros de altura. E claro, por medida de segurança, é aconselhável que esse lugar tenha no mínimo 20 metros para não ter perigo de bater cabeça. Agora vamos por fim para a última força, a força de atrito, que é super polêmica, cheia de detalhes, vamos dar uma olhada.
A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de atrito: o que ajuda a sua vida e o que ferra a sua vida. O que ajuda a sua vida é aquele que te impulsiona, que faz você ir pra frente. Quando você anda, é a força de atrito que te ajuda a andar. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. E esse atrito é motriz, que é sempre a favor do movimento. Mas temos o atrito não motriz, que não ajuda a sua vida. Por exemplo, o seu tio que anda de carro na estrada e coloca no piloto automático a velocidade constante. Nesse caso, o motor só é necessário para vencer o atrito entre o pneu e a estrada, até porque, se o atrito não existisse, a velocidade continuaria constante sem necessitar da força do motor. O atrito é causado principalmente pela interação da imperfeição de uma superfície com a imperfeição de um objeto. O valor da força de atrito é dado pelo produto da constante de atrito, μ, com a normal. A constante de atrito está sempre entre 0 e 1 e é determinada pela interação que os dois materiais têm entre si. Se os dois materiais têm muito atrito entre si, como por exemplo minha pele e uma lixa, essa constante de atrito é muito próxima de 1. Agora, se temos materiais com força de atrito pouca, como por exemplo o meu pé com uma pista de gelo, a constante de atrito é próxima de 0. E se no exercício diz que a superfície é completamente lisa, temos que a constante de atrito é igual a 0, e aí a gente não tem a força de atrito. Sobre a constante de atrito, geralmente nós temos dois valores para ela. Quando o objeto está parado em relação à superfície, usamos o valor da constante de atrito estático. E quando o objeto desliza na superfície, usamos o coeficiente de atrito dinâmico. E o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por isso que quando estamos arrastando algo, é sempre mais difícil colocar esse objeto em movimento, mas depois que colocamos, fica muito mais fácil arrastá-lo. Assim como quando o Michael Jackson está andando, seu pé crava no chão e ele empurra o chão para trás com um atrito estático. Embora ele esteja se movimentando, ele crava o pé no chão, portanto, é o atrito estático que ajuda ele a se movimentar. Agora, quando o Michael Jackson está fazendo seu moonwalk, o atrito que ele usa é o dinâmico, que é menor, porque ele está deslizando o sapato na superfície. Uma aplicação muito inteligente dessa diferença entre Mi estático e Mi dinâmico é o freio ABS. No freio normal, se você mete o pé no freio, as rodas param e o carro derrapa no asfalto, utilizando, portanto, o Mi dinâmico. Como é o atrito que freia o carro e o atrito dinâmico é menor que o estático, vai demorar mais tempo para o carro parar. Olhando no gráfico, é como se a força de atrito fosse aumentando até chegar no máximo do atrito estático, e quando a roda parasse, a força de atrito diminuiria para o atrito dinâmico. No freio ABS, no entanto, tem um sistema eletrônico que não permite que a roda trave, mesmo você enfiando o pé no freio, fazendo com que a roda volte a girar. Nesse caso, o gráfico ficaria da seguinte forma: quando o atrito estático chega no seu máximo e o pneu trava, as rodas voltam a se movimentar para que o coeficiente de atrito aumente novamente. Agora, para finalizar, vamos fazer um exercício cabuloso que junta todas essas forças num plano inclinado. Imagina que tem um carro em repouso de 200 kg num plano inclinado de 30 graus com coeficiente de atrito estático de 0,5. Além do atrito, uma mola de constante elástica de 200 Nm por metro ajuda esse carro a ficar parado. A pergunta é, qual a deformação dessa mola em metros? Parece cabuloso, não parece? Bom, toda vez que a gente tem um exercício com muitas forças, com muitos elementos, a gente precisa fazer um diagrama de forças para ficar mais simples as coisas. Podemos representar o carro como um bloco e colocar todas as forças que atuam nesse bloco. Sua força a peso é para baixo, sua força normal é perpendicular à superfície, a força de atrito é contrária ao movimento, portanto para trás, e a força elástica é na direção para restituir a mola, ou seja, para trás também. Além disso, como a força a peso não está nem na direção vertical nem na horizontal, precisamos decompô-la. Então já anota essa, toda vez que o plano é inclinado, a força a peso precisa ser decomposta em Px e Py. Agora, se o carro está parado, a força resultante é igual a 0. E se é 0, as forças tanto horizontais quanto verticais se anulam. Portanto, Py é igual a normal e Px é igual a força de atrito mais força elástica. Então vamos primeiro calcular no sentido vertical, para depois ir no sentido horizontal. Nesse caso, o ângulo de 30 graus está entre a força a peso e o Py. Portanto, Py é igual a força a peso vezes cosseno de 30, porque está com o ângulo. O peso é igual a 200 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, peso é igual a 2.000 newtons. Portanto, Py é igual a 2.000 newtons vezes cosseno de 30, que iremos arredondar para 0,87.
portanto, PY é igual a 1740 newtons. Se PY é igual a normal, normal também tem o valor de 1740 newtons. E nós calculamos o valor da normal primeiro, para agora saber o valor da força de atrito. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Então, Φ é igual a 1740 vezes 0,5. Portanto, Φ é igual a 870 newtons. Agora falta calcular Px. Px é igual a peso vezes seno de 30, porque está sem o ângulo. Px é igual a 2000 newtons vezes 0,5. Px é igual a 1000 newtons. Agora, colocando a nossa igualdade, temos que força elástica é igual a 130 newtons. Como força elástica é igual a K vezes X e o nosso K é igual a 200 Newton por metro, a deformação da mola será de 0,65 metros, ou 65 centímetros. E é com esse exercício cabuloso que a gente termina a nossa aula sobre dinâmica. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de física. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quiser apoiar a gente, você pode ir lá no apoia.se/canalrevisão, no nosso financiamento coletivo. Muito obrigado, falou!